Bom dia a todos aí. Infelizmente eu não pude estar com vocês aí hoje, porque eu estou viajando a trabalho, mas eu gravei esse vídeo aqui para explicar, né, o funcionamento do algoritmo Mesh Sort em cima do algoritmo que a gente desenvolveu, meu grupo desenvolveu, certo? Primeiro eu vou explicar aqui todo o código, em seguida a gente executa, vê ele funcionando. Bom, vou inicialmente aqui a função main, né, que é a inicial. Então aqui eu criei dois vetores, nós criamos, né, um desorganizado, outro organizado, né. Todos eles, esse aqui foi inicializado, né, o desorganizado, porque em seguida aqui nós vamos criá-lo, né, e preencher. Aliás, criado ele está aqui, né, mas ele vai ser preenchido e ele vai ser um vetor de inteiros, né. Bom, em seguida é instanciado, né, um objeto chamado aleatório usando o random, né, que é aleatório, então ele vai ser usado para preencher esse vetor desorganizado de forma aleatória. Inicialmente eu vou imprimir uma mensagem na tela dizendo que vai ser mostrado, né, um vetor o original desorganizado, uma lista, e em seguida ele vai ser preenchido. Aqui há uma limitação, né, de 0 a menor que 4, então vai ser um vetor pequeno, né, de 4 posições, mas poderia ser o valor que quisesse, né? Quisesse por 100 aqui, ele criaria sem problema nenhum. Em seguida, chamado esse aleatório, né? E há uma limitação aqui que ele está criando, está pegando números aleatórios de 0 a 20, mas poderia ser também qualquer faixa. Se quisesse colocar de 0 a 100, sem problema nenhum. E à medida que vai sendo adicionado, ele vai sendo impresso na tela, um a um. E, bom, logo depois desse vetor ser impresso na tela, é chamada a função MeshSort, ou seja, para organizar o vetor, passado com o parâmetro o vetor desorganizado. O resultado disso é posto nesse vetor criado anteriormente chamado organizado. Eu vou apresentar a função MeshSort, obviamente, mas depois que for retornado, né, o vetor organizado, ele vai ser impresso uma mensagem, vai ser saltada uma linha, né, impresso uma mensagem lista organizada e em seguida usei um for each aqui para preencher, né, para pôr na tela, imprimir o vetor organizado. Então, como resultado, o usuário apenas vai ver o vetor desorganizado, criado de forma aleatória, e o vetor organizado. Então, já vou executar para mostrar como isso seria, né? Então, está aqui. Ele vai ver uma lista original, o vetor original desorganizado, que é 10, 1, 3, 18, e em seguida ele organizado, né? Ou seja, de forma crescente, né? 1, 3, 10 e 18. Se eu executar novamente, vocês vão perceber que, como é aleatório, ele vai pegar números aleatórios. Eu coloquei de 0 a 20, então não vai passar isso. Apresentando aqui a função MeshSort, né, ela vai receber o desorganizado. E o primeiro teste a ser feito é se esse vetor tem uma ou nenhuma posição. Se ele tiver uma posição ou nenhuma, ele não precisa ser organizado, então ele é retornado da mesma forma que ele foi passado. Se isso não for verdade, aí ele entra de fato na função, né, para organizar esse vetor. O método MeshSort é também conhecido e dito por muitos autores como dividir para conquistar. Então ele divide o vetor e continua dividindo as partes que foram divididas até que ele chegue ao máximo de divisão possível desse vetor. Em seguida, cada uma dessas partes são organizadas
de forma contrária, e com isso, né, no final, você vai ter o vetor organizado como resultado. Então aqui são criados dois vetores, eu optei pelo nome esquerda e direita, dois lados, né, que são do tipo inteiro, listas do tipo inteiro, né, e em seguida criada uma variável inteira para indicar a metade desse vetor, né. Então ele pega a contagem dele e divide por 2 para saber a metade. Logo em seguida, utilizei dois for, para preencher a parte esquerda, né? Tudo que é menor que a metade vai ser colocado na parte esquerda, né? E em seguida um outro para preencher a parte direita. Bom, feito isso, de forma recursiva, chamado mesh sort novamente para a parte esquerda. E se a gente for parar para pensar, se esse vetor fosse maior, isso ia ser chamado novamente, até toda a parte esquerda ser organizada e vindo retornando. Também é feita a mesma coisa no direito, né? E retornando. Quando eu tiver esses dois resultados, eu pego os dois vetores e chamo a função mesclar. Bom, vamos ver então como essa função mesclar funciona. Essa função recebe dois vetores. Eu optei por usar o mesmo nome, mas poderiam ser nomes diferentes, né? Que são vetores de lista de inteiros, né? Então eu criei um outro vetorzinho aqui de inteiro, uma lista chamada resultado, né? Para que fosse armazenado o resultado para depois eu retornar. Em seguida eu fiz um laço de repetição, né? E o teste dele ele vai repetir até que enquanto os dois forem maior que zero, né? Um ou outro, tanto faz, um dos dois forem maior que zero. Então usei o ou aqui, né? Então eu posso até destacar aqui o ou, né? E então, enquanto os dois forem maior que zero, ele vai fazer 3 testes, né? Ele vai ter 3 condições possíveis. Então você vai ver que tem um if e 2 else if, né? Então, o primeiro if vai testar a condição em que os dois são maior que zero. Então você pode observar que aqui tem o e para que essa condição seja satisfeita. Sendo assim, ele pode ter duas possibilidades. Então, novamente, é colocado mais uma comparação em que vai se comparar se o primeiro da esquerda é menor ou igual ao primeiro da direita. Se isso for verdade, então o da esquerda é o menor. Então, sendo ele o menor, ele vai ser adicionado ao vetor resultado e retirado do vetor esquerdo. Caso contrário, então, com certeza o menor é o primeiro da direita. Então, ele vai ser colocado no vetor resultado e retirado da direita. A outra condição, se aquela não for satisfeita, vai ser testado se apenas o vetor da esquerda não é vazio. Então, teoricamente, o da esquerda não é vazio, o da direita é vazio. Se isso for verdade, ele apenas, como não precisa comparar, apenas ele não é vazio. Então, vai pegar o primeiro da esquerda e adicionar o vetor resultado. E remove, obviamente, ele da lista. E a última, obviamente, seria o da direita ser maior que zero. Então, ele vai ser colocado no vetor resultado, adicionado e retirado, né? Da lista direita. Então isso vai sendo executado até que ele chegue a um resultado final, que é o vetor organizado. Sendo assim, ele retorna, né, esse vetor junto para essa função, né? E esse resultado também é retornado pela função merge sort para aquela chamada que foi feita ao organizado. Assim sendo, é impresso esse vetor na tela, tendo como resultado o vetor anteriormente desorganizado, agora
organizado. Então, novamente, executando para ser mostrado, nós vamos perceber que aqui tem um vetor de 4 posições, né, desorganizado, né, e em seguida temos ele organizado. Bom, se nós quisermos analisar isso de uma forma um pouco mais detalhada, poderíamos pôr um breakpoint em algum lugar aqui, por exemplo, né, aqui na hora que o vetor vai ser preenchido, e executar. Então, eu vou mostrar aqui as variáveis locais, né? A gente poderia pegar aqui na inspeção apenas o que a gente quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui o vetor desorganizado, né? E vou colocar aqui. Então, à medida que nós formos passando para frente isso aqui, nós vamos vendo que ele vai sendo preenchido, o vetor desorganizado. Então, ó, a primeira posição dele assumiu o valor 10, aleatoriamente. Bom, se a gente quisesse analisar também o aleatório, né, a gente poderia ver ele aqui. Então, vamos lá. Então, passando para frente, ó, o aleatório não deu muito certo, digamos assim, né? Vamos limpar aqui, vamos colocar apenas o desorganizado. Então, ele já foi preenchido duas posições, a posição 0 e 1, com 10 e 5. Se a gente continuar executando, ele vai preenchendo, né? Eu vou abrir aqui. Então, já foi 10, 5 e 19. E, em seguida, o número 5. Então, se nós inspecionarmos a variável i aqui, ó, ela chegou ao número 3. Agora ela vai ser incrementada, né? Sendo incrementada, vai ser feito o teste. I menor que 4, isso não vai ser verdade, então ele vai passar para frente. Passando para frente, ele vem para cá, para essa linha 128, onde vai ser chamada a função MeshSort, passando esse vetor com esses dados aqui, né? O desorganizado. 10, 5, 19 e 5. Bom, assim sendo, ele vem para a função MeshSort. O vetor desorganizado nós já vimos, né? Vamos limpar aqui e vamos colocar apenas esse vetor aqui na inspeção. Então a gente pode observar que ele tem 4 posições, né? E está aqui sendo preenchido. Continuando a execução, ele vai testar se o desorganizado é menor ou igual a 1. Isso não é verdade, então a gente pode perceber que ele já passou para cá, criando o esquerda e o direito. Então, eu vou pegar o esquerdo aqui e vou colocar ele na inspeção, direito também. Bom, então, continuando, ele entra aqui, cria o metade. Então, vamos inspecionar também o metade. Metade, ele contou quantos valores tinham, então é 4. Dividiu por 2, então ele teve o resultado como 2. Executou o for. Se você observar, nesse momento ele vai preencher o vetor da esquerda, ele ainda não tem nada. Então, vamos continuar aqui a execução. Então, a partir de agora, ele contou como 1, né? Então ele já tem que ter um valor lá, 10. Então, se você olhar o desorganizado, ele dividiu ele ao meio, pegou o valor 10 e colocou aqui. Né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, o valor 10 foi colocado na primeira posição do vetor da esquerda. Continuando, ele pegou, incrementou o i, né? Passou para a segunda posição. Então, a contagem do da esquerda é 2, então ele pegou o valor, tanto 10 quanto 5, e inseriu nesse vetor. Teoricamente, ele já tem que passar agora para o outro vetor, né, para o direito. Então, vamos ver se isso acontece. Continuando. Então, ele faz o teste, ó, e continuando aqui, ele passou para o próximo for.
Agora ele vai preencher, eu vou fechar aqui o da esquerda, então ele tem que, no da direita, colocar os outros dois valores, 19 e 5. Vamos ver. Então ele contou como 1 e já adicionou o valor 19, tem que continuar sendo executado e adicionar, contou como 2, o valor 5. Então temos agora a divisão dos dois vetores. Bom, continuando, ele vai testar, ele vai ver que não deu, já saiu do laço, e ele pegou o vetor da esquerda e chamou de maneira recursiva o mesh sort. O que ele está passando aqui para o mesh sort? Apenas esse vetor da esquerda e não mais o desorganizado. Então a gente vai ver que o vetor passado é apenas 10 e 5. Ok? Então a gente vê que o que foi feito? O primeiro uso do mesh sort quebrou o vetor em 2. Quando a gente for usar novamente o mesh sort, ele vai novamente quebrar o vetor em 2. Então esse que tem duas posições vai virar apenas dois vetores de uma posição e em seguida nenhuma. Então vamos continuar. Ele chama o mesh sort. Vamos perceber aqui agora que ele passou o vetor esquerda, que era 10 e 5. Então vamos anotar aqui, né, que o vetor da... Vamos abrir aqui o Sublime. O vetor esquerda, o primeiro esquerda, né? Vamos pôr aqui primeiro esquerda, né? Esquerda é 10 e 5. Beleza? Então vamos lá. Então ele vai chamar ele, passando ele como... Ele vai se tornar o desorganizado, né? Ele vai entrar, ver se esse desorganizado, a contagem dele é menor ou igual a 1. Não é, ou é? Opa. Não é. Então ele passa, cria os dois, divide ao meio, né? Conta a metade, então se for observar a metade agora é 1. Ele preenche os dois, né? O da esquerda, o da direita. Então você vai ver que agora o da esquerda é 10 e o da direita é 1. Então o da esquerda agora desse esquerda é 10 e o direita é 1. Certo? Ele continua, chama recursivamente o mesh sort novamente, né? Então, passei um pouco rápido aqui. Então, ele de novo vem no da esquerda e chama o mesh sort, passando que valor? Apenas o 10. Né? Então, ele chama aqui, ó, nesse vetor, novamente o mesh sort, passando o 10. Só que aí, nesse momento, ele vai fazer o teste. Ó. O desorganizado, ou seja, o vetor que foi passado, ele é menor ou igual a 1? É. Né? Então ele entra aqui e retorna o desorganizado. Então ele vai voltando. Bom, e aí ele retorna, né? O desorganizado aqui, ó, o da esquerda é 10, o direito ainda é o 5. Então ele passa para o direito. E aí o direito, ele chama novamente o mesh sort para esse. Assim sendo, ele identifica que ele também é igual a 1 e retorna o desorganizado. Ou seja, nesse momento, eu cheguei ao mínimo, né? A divisão máxima, na verdade, que ele tem. Então, ele tinha 1 de cada lado. Coincidiu por esse vetor ser par. Se ele fosse ímpar, seria um pouco diferente, né? Então, eu poderia ter 0 e 1. Então, tá aí. Feito isso, ele identificou que ele chegou ao final, ele vem e chama a função mesclar. Por quê? Porque a função mesclar, nesse momento, vai juntar os dois. Juntar de que forma? Organizando quem é maior e quem é menor. Então, quando eu chamo a função mesclar, vou limpar aqui, ó.
eu vou pegar o que ela recebeu no esquerda e o que ela recebeu no direita. Bom, ela vai receber no esquerda 10, né, e no direita 5. Então vamos ver como ela vai funcionar. Cria-se o resultado, né? Vou pôr aqui para inspecionar também o resultado. E ele testa. Enquanto, na verdade, eu faço um laço, enquanto esquerda seja maior que 0, ou seja, não seja vazio, ou direita, tanto faz, um ou outro. Nesse caso, os dois são 1, né? São contados como 1. Então, beleza. Então, vamos lá. Ele entrou no laço, testa. Os dois são maiores que 0? São, né? Então, se for observar, os dois são 1. Então, ele vai. Entrou no laço, testa. O primeiro da esquerda é menor ou igual ao primeiro da direita? Não, não é. Então, teoricamente, ele vai pular para o else. Então, ele vai para o else e adiciona no resultado o primeiro da direita. Então, vamos dar uma olhada. Ele tem que ter adicionado aqui o 5. Então, ele coloca o 5, continua e volta no laço. Observe que ele decrementou o da direita. Ele zerou, porque ele removeu. Aqui, ó, você vai perceber que no else ele remove o primeiro, então ficou 0. No teste que ele vai fazer, o da esquerda é maior que 0? É. O da direita é maior que 0? Não. Mas ele atendeu uma das condições, então ele estava usando o ou, então ele entra no laço, continua no laço. Então, entrando no laço, ele vê. Os dois são maior que 0? Não. Então, ele não vai atender essa condição. O da esquerda é maior que 0? É. Então, ele entra, né, e faz o comparativo. Ele testa aqui, né? Na verdade, ele nem testa. Na verdade, testa sim. Isso da esquerda é maior que 0. Ele apenas pega o primeiro da esquerda e adiciona o resultado. Então, vamos lá, executar. E você vai observar que agora o resultado está sendo contado como 2 e ele organizou o vetor, certo? Continua, retorna no laço, ele vai fazer o teste. Se você observar, o da esquerda, aqui, removeu o primeiro, então ele zerou o contador. Então, a condição ou aqui não foi mais atendida, né? Nenhum dos dois são maior que 0. Então, ele encerra o laço e retorna o resultado. Bom, ele retorna o resultado. Então, esse é apenas o da esquerda organizado, né? Nesse momento, eu vou limpar aqui, ó. Nós saímos daquela função. Vou pegar a esquerda, pegar o direito aqui. Bom, vamos passar mais um passo para ele voltar aqui, ó. O esquerda vai ser chamado mesh sort, né? Então ele vai estar organizado, como ele retornou para mim, ele organizado. E se eu ir para frente aqui, ele vai ter passado agora o da direita. Então eu vou limpar aqui, ó, e vou pegar o desorganizado, que é o da direita. Ou seja, o da direita tinha 19,5. Então eu vou colocar aqui, ó. Na verdade aqui é 5, né? Eu coloquei 1. Então o da direita tinha 19 e 5. Então coincidiu dos dois ter 5, né? Obviamente ele vai ser dividido de novo, né? Como a gente chama de maneira recursiva. Então, aqui vai ser esquerda e direita. Ele vai assumir o valor 5. Vamos observar que aqui não está organizado, então vamos ver se ele vai organizar. Então, novamente, como ele chamou de maneira recursiva, acontece a mesma coisa. Primeiro ele testa se ele é menor que 1. Ele não é, né? Ele é 2, então ele continua, né? Ele entra, cria esquerda e direito. Então, vou pôr para inspecionar os dois aqui novamente. Eu usei bastante aqui no código o valor esquerdo e direito. Talvez possa ficar um pouco confuso, né? Peço desculpa aí a todos. Vou pegar metade também. Então, vamos lá. Ele vai continuar.
ele contou metade é 1, né? Então ele continua, preenche o vetor esquerdo, preenche o vetor direito. Então vamos ver se ele assumiu o valor. Então, ó, o esquerdo tem que estar 19 e o direito tem que estar 5. Então tá aqui, ó, esquerdo 19 e direito 5. Feito isso, ele vai chamar o esquerdo de forma recursiva. Chamou, vamos limpar aqui. Chamando ele de forma recursiva, ele vai passar apenas um valor, né? Que é o 19. Quando ele cair nesse teste, ele vai ver que ele é igual a 1, então ele vai retornar o 19. Opa, desculpem. Então ele retorna o 19. Certo? Continuando, ele pega o da esquerda e joga, também testa, vê que ele é menor que 1, igual a 1, na verdade, e retorna os dois. Sendo assim, nesse momento, vou limpar aqui, o esquerdo e o direito, aliás, deixa eu limpar aqui novamente, esquerdo e o direito, vou colocar aqui, quando eu continuar, ele retorna os valores, né? O esquerdo vai estar com 19 e o direito vai estar com 1. Então ele foi, recursivamente, chegou ao limite e agora começa a mesclar, voltando à mesclagem. Então, ele entra no mesclar, recebendo esquerdo e direito, né? Vou limpar aqui, esquerda e direita. Então, nós vimos que eles estão desorganizados. Ele vai, entra no while, testa, se o esquerdo é maior que 0 e o direito é maior que 0, eles são, então ele entra no laço. Os dois são maior que 0? Sim. Ele testa, primeira condição, se o da esquerda é menor, né, que o da direita, não é. Então ele vai para o else. Então, nesse momento, ele coloca no resultado o da direita. Então, 5. Depois, remove. Então, você vai olhar que aqui o contador zera. Ele volta no laço, faz o teste. Um dos dois é maior que 0? Né? Na verdade, o da esquerda. Então, ele entra no laço, como é o. Ele testa essa condição, os dois aqui tem que ser maior que 0, não são, então vai para a próxima condição, o da esquerda é maior que 0, então atendeu. Ele entra e pega o da esquerda e coloca no resultado e remove. Se você olhar, o da esquerda não tem nada mais e o da direita não tem nada mais, porém o resultado está organizado, certo? Então lembrando, esse é apenas o vetor da direita. Nesse momento, o resultado é 5 e 19. O anterior que eu testei, eu vou colocar como resultado anterior. É 5 e 10. Certo? São 5 e 19. Vamos continuar. Ele vai, testa de novo a condição, vê que os dois são 0, então ele sai do laço e retorna o resultado. Bom, vou limpar aqui, como a gente saiu da função, não tem sentido a gente estar inspecionando essas variáveis. Então, ele, feito isso, ele retornou os dois, né? Você vai perceber que agora esse aqui é esse primeiro esquerda e esse primeiro direita, né? Ele pegou os dois e organizou. Então, esse resultado aqui é esse esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, esquerda 1, direita 1. Acho que dá melhor para a gente entender. Então, o esquerda 1 está assim. Ele organizou. E o direita 1 está assim. Ele organizou. Então,
nesse momento, ele chama, ó, se você observar, aqui, ó, esse esquerda e esse direito, né? Eles são o esquerda 1 que eu coloquei lá e o direita 1, olha lá, organizados, 5 e 10 e 5 e 19, certo? Bom, então agora ele vai chamar o mesclar passando os dois. Então vamos lá, ele vai passar os dois, cria novamente o resultado, faz o teste, eu vou limpar aqui, que eu vou analisar dentro agora do vetor, né? Então eu pus, desculpem aí gente a confusão, vamos lá. Então os dois têm dois valores dentro, então nós vamos perceber que ele entra no laço, porque os dois são maiores que zero, poderia ser só um, e ele testa, os dois são maiores que zero? Sim, aí ele faz o teste. Agora é bacana a gente ver esse teste aqui, ó. O da esquerda é menor ou igual ao da direita? Sim, ele é menor. Então o que ele vai fazer? Ele pega o da esquerda e coloca e tira ele. Ele coloca no resultado, né? Vamos pegar o resultado aqui, ó. Vamos inspecionar ele. Então vamos ver se ele vai fazer isso, ó. Ele pega, adiciona ele ao resultado, então você vai observar que ele adicionou 5, por coincidência, o da direita também é 5. Mas você vai observar agora que ele vai extrair ele da esquerda, então se eu olhar à esquerda agora não tem mais ele. Então ele sai dessa condição, repete o laço, faz o teste, os dois são maiores que... Um dos dois é maior que zero? Então ele entra novamente no laço, ou não sai do laço, faz o teste. Os dois são maiores que zero? São. Então ele entra novamente, testa. O primeiro da esquerda é menor ou igual ao primeiro da direita? Não, não é, né? Então, teoricamente, ele tem que vir no else. Ele vem no else e nesse else ele pega o da direita, ou seja, esse número 5 aqui, ó, e adiciona ao vetor, opa, me desculpem aí, ao vetor, opa, desculpa aí, gente, ao vetor resultado, beleza? Então vamos lá, vamos ver se isso vai dar certo. Ele adiciona, vamos ver. Então ele adicionou o vetor resultado e ele agora tem que remover ele dessa lista direita. Então vamos ver? Então removeu. A lista agora esquerda e direita ficou apenas com 1. Vamos voltar. Ele vê, faz o teste novamente. Esquerda ou direita é maior que zero? Os dois são 1, né? Então ele entra, continua no laço, faz o teste. Os dois são maiores que zero? São, né? Cada um é 1, então entra de novo. Novamente feito o teste. O primeiro da esquerda é menor ou igual ao primeiro da direita? O primeiro da esquerda é 10. Ele é menor ou igual que 19? Então ele entra aí. Ele é adicionado ao vetor resultado. Vamos ver se vai dar certo. É adicionado 10. Agora ele tem que ser removido. Foi removido. Então a gente vai ver aqui que o esquerdo agora zerou. Está com 0 aqui. Vamos voltar ao laço, ele vai testar. Um ou outro é zero? Sim, o da direita ainda aliás, desculpa, é maior que zero? O da direita é maior que zero. Então ele entra, continua, aliás, no laço, e ele testa. Os dois são maior que zero? Não. Então ele vai para a próxima condição. O da esquerda é maior que zero? Não. O da esquerda é zero, né? Então não. O da direita é maior que zero? Sim. Então ele entra nesse laço. Nessa condição, desculpa. Então ele pega, adiciona o da direita, primeiro da direita, ao resultado. Então vamos ver se ele vai adicionar. Ele tem que pegar esse 19 e colocar aqui. Pôs o 19 e remove ele. Então você viu que os dois zeraram agora, direita e esquerda não tem nada. Beleza. E o resultado ficou organizado. Vocês perceberam mesmo ele tendo um valor repetido. Então, continua, ele vem fazer o teste ainda no while. Nessa vez, agora, ele não vai ser verdade, nenhum dos dois são maior que zero. Então ele tem que sair do laço. Saiu do laço e retorna o vetor resultado. Retorna o vetor resultado, vou limpar aqui agora, por quê? Porque eu saí da função. Vamos ver. Ele agora
ele vai retornar a mesclagem dos dois, F11, sai dessa função. Vamos ver como está agora organizado. Por enquanto ele está vazio, porque eu não executei a linha, né? Então, eu vou executar. O organizado está agora, de fato, organizado. E ele vai ser impresso na tela. Passa pelo for each, um por um. E vai ser, dessa forma, impresso na tela. Bom, aqui não vai parar, né, porque eu não pus nenhum ponto de parada no final. Então, quando eu estou executando, eu estou segurando o Ctrl F5, né, para ele mostrar. Eu sei que mesmo com o vetor com 4 posições, fica um pouquinho confuso. Mas é assim que funciona o método Merge Sort. Ele tem que dividir o vetor até o mínimo possível da divisão e depois volta organizando esse vetor. Né? Então, por fim, no final, nós teremos um vetor organizado. Peço a vocês desculpa aí se a minha explicação ficou um pouco confusa, né? Mas a intenção foi bacana. Um abraço a todos aí, um bom dia, uma boa aula.